Boa noite. Iniciamos, então, mais uma edição do SEALI Debate. Para quem não me conhece, eu sou Francisca Maciel, professora aqui da Faculdade de Educação, coordenadora do SEALI Debate, e minha área de atuação é na alfabetização e letramento. Nosso setor é a alfabetização e letramento. O SEALI Debate, como acho que muitos de vocês já sabem, é uma ação de formação voltada para professores alfabetizadores, educadores e estudantes do curso de graduação envolvidos com o ensino da aprendizagem, da leitura e da escrita. Nesta edição de abril, o SEALI Debate aborda o tema planejamento da alfabetização como estratégia didáticas pode incluir todos os alunos. Para falar, então, sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a professora Luciana Piccoli, uma grande amiga nossa também. Após, então, a fala da conferencista, da Luciana, nós vamos abrir para o debate, quando vocês poderão fazer as perguntas. O evento ele tem uma previsão para terminar às 21h30, e, para quem ainda não sabe, mas para receber o certificado de participação é imprescindível que vocês assinem a lista de presença na entrada, do auditório, e também com o nome completo, e não só isso, sem abreviaturas, e ter preenchido também o contato por e-mail. Isso porque o certificado ele é emitido pelo Centro de Extensão da Faculdade de Educação, o SENEX, e ele é enviado diretamente aos e-mails da lista, sem necessidade de vocês fazerem a solicitação. Mas, portanto, assinando a lista, você recebe o certificado. Não assinando, não tem como receber, é claro, nem pedir a posteriori. Essas instruções que eu estou dizendo para vocês, elas constam aí, num folheto que foi entregue para vocês, junto com o jornal Letra A. E, nessa edição que vocês receberam, a gente tem aqui nós somos brindados com uma entrevista com a professora Magda Soares Responde. Então, esse especial foi bastante legal, como ele foi produzido, porque foi feito um levantamento de mais de 80 perguntas, questionamentos que foram enviados, e ela nos brindando, respondendo, parte, claro, que não daria conta de responder os 80, mas, assim, de uma certa forma, nós fomos contemplados aqui com as respostas da professora Magda. Então, sempre, de uma certa forma, sempre muito presente entre nós, quer dizer, a criadora desse SEALI, e podemos, de uma certa forma, sempre contar com ela, ainda que não seja ela aqui presente, mas, assim, nas suas produções. Então, esse jornal que vocês receberam, acho que não deixe de ler, de dialogar com eles, e também, sempre que possível, nos dar um retorno sobre o que vocês fazem, o que vocês produzem, não só sobre o jornal, mas também sobre os nossos eventos, o SEALI Debate. É sempre bom a gente ter um retorno. Este evento também ele está sendo gravado, e ele, assim como é a nossa responsabilidade, uma responsabilidade social, enquanto uma instituição pública, de socializar aquilo que a gente faz ou aquilo que os nossos colegas vêm produzindo, ele fica disponível nos próximos dias no portal do SEALI, que é o www.ceali.fai.fmg.br. E essa também é uma forma, porque a gente sabe, não só de retomar as questões, mas para que também vocês possam, seja material de estudo ou de trabalho de vocês junto às instituições. Então, fica disponível. A palestra, então, planejamento da alfabetização, como estratégias didáticas podem incluir todos os alunos, vai tratar, então, de um dos grandes desafios nossos do cotidiano, que envolve o nosso trabalho como docente. Como organizar o planejamento didático, considerando as heterogeneidades de aprendizagem dos alunos? Por meio, então, de apresentação das práticas pedagógicas desenvolvidas em turmas de alfabetização, serão aqui analisadas as potencialidades de planejamentos elaborados e de estratégias didáticas empregadas por professores em formação, na busca por incluir todos os alunos nas propostas voltadas ao ensino da leitura e da escrita. Eu acho que
quando nós fizemos a proposta e a professora Luciana nos brindou com essa possibilidade, quer dizer, tem tudo a ver com o que a gente vem enfrentando, às vezes, no nosso cotidiano. Então, para isso, eu convido agora a nossa palestrante, né, para subir ao palco, a professora Luciana Piccoli. Obrigada, Luciana. Luciana Piccoli é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a mesma instituição em que se formou em Pedagogia e da qual é professora e pesquisadora desde 2009. Luciana publicou, em 2012, esse livro, Práticas Pedagógicas em Alfabetização, Tempo, Espaço e Corporeidade, escrito, né, em parceria com a professora Patrícia Camini. Atualmente, a Luciana é coordenadora da pesquisa O Estado do Conhecimento dos Estudos sobre Alfabetização no Rio Grande do Sul, 1975 a 2016. E é também, né, integrante da pesquisa interinstitucional Alfabetização no Brasil, o Estado do Conhecimento, né, que é coordenado por mim aqui na Faculdade de Educação, no CEALI. Então, eu passo agora, né, a fala à nossa colega, e desde já, muito obrigada, Luciana, por ter aceitado o nosso convite, para fazer, então, a sua conferência, a sua fala. Tá? E, após a conferência, nós abrimos, então, para o debate. Agradeço já a presença de vocês, e muitíssimo obrigada, Luciana, né, por ter aceitado. Obrigada. Obrigada especialmente a Francisca pelo convite, né? Trabalhei mais de perto com a Francisca na Associação Brasileira de Alfabetização, né? Então, me sinto muito honrada por ocupar, né, esse lugar agora aqui como palestrante. Eu comentei até com a Francisca que eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui, foi em 2007, no colóquio sobre letramento e cultura escrita, né? Então, na condição de aluna de doutorado, então, realmente é uma satisfação ocupar agora esse lugar. Obrigada. Bem, eu vou ficar de pé, porque eu preciso organizar aqui os slides. Vamos ver. Bem, então, esse tema, planejamento da alfabetização, como estratégias didáticas podem incluir todos os alunos, né? Ele se coloca para todos nós, professores alfabetizadores, como um desafio, né? Então, eu selecionei então essa temática justamente em função da minha atuação hoje na Faculdade de Educação como orientadora de estágios dos anos iniciais. Então, essa questão sempre vem à tona no momento de início dos estágios de docência, nos momentos de planejamento. Então, é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar no dia de hoje, né? Para isso, eu vou me apoiar no conceito-chave de diferenciação do ensino, também chamado de pedagogia diferenciada, ou diferenciação pedagógica, sendo dois os autores principais, os quais eu vou citar, então, aqui na minha fala. O Philippe Mérier é um francês, e o Philippe Perrenot é um pesquisador suíço. Então, ainda em relação a esse tema, é importante destacar que os exemplos que eu vou trazer aqui, eles advêm do meu trabalho na orientação dos estágios, né? Então, são exemplos pinçados dos diários de classe das minhas orientandas, né? E também dos trabalhos de conclusão de curso delas. Muitas alunas as quais eu oriento no estágio,
Depois, então, desse período, no momento do TCC, elas decidem continuar investigando a própria prática docente ou voltam à escola para produzir novos dados junto às crianças, então há uma oportunidade de aprofundamento e de análise dessa prática. Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui, eles todos têm o consentimento dessas alunas, né? E, em relação aos materiais das crianças, que eu também vou apresentar, eles tiveram ou os nomes retirados, né, ou os nomes modificados. Então, esses foram os cuidados éticos, né, em relação ao material apresentado. Bem, então, iniciando, eu trago alguns questionamentos de professoras em formação, e não só professoras em formação, professoras também já experientes, né, em momentos de formação continuada, que se deparam, então, com essas urgências da sala de aula no que se refere a esse atendimento mais equitativo das crianças e nessa demanda que é, então, incluir a todos nas propostas. Então, perguntas como essa são muito recorrentes, né? Todos os alunos me chamam ao mesmo tempo durante as atividades. Como faço para atendê-los? Como planejar se tenho alunos que ainda não conhecem todas as letras e outros que já escrevem textos? Com 25 alunos em uma turma de primeiro ano, como posso fazer intervenções individuais? Tenho alunos que raramente terminam as atividades e outros que acabam tudo rapidamente. O que fazer? Então, eu imagino que essas também sejam perguntas que perpassam o cotidiano da sala de aula de vocês, né, professoras em formação. Então, no momento que eu coloco essas perguntas todas, né, também é uma responsabilidade grande minha estar aqui e atender essas expectativas de vocês, né? O que eu vou procurar mostrar aqui é o que nós temos feito na Faculdade de Educação para tentar atender a essas demandas dentro do estágio obrigatório, né? Então, essas perguntas, o que fazer e como fazer, elas são perguntas muito legítimas dos professores, né? E elas devem ser levadas com muita seriedade. E, então, já anuncio ali uma primeira ideia do P. Renaud, que nos coloca hoje diante dessa questão contemporânea, que é o fato de que a progressão da turma já não é mais a nossa única preocupação, né? Mas, sim, os percursos individuais de formação dos alunos, né? E a pedagogia diferenciada, para que se pense, então, como é que cada aluno progride. Então, isso, às vezes, pode parecer muito desanimador para o professor, né? Meu Deus, como é que eu vou dar conta das especificidades de cada um dos sujeitos da sala de aula, né? Então, é um pouco isso que eu vou procurar questionar e debater com vocês nessa noite. Bem, então, aqui eu apresento uma ilustração da Silvia Farré. Essa ilustração foi capa de uma tese de uma colega nossa da Faculdade de Educação, da Maria Isabel Dalazen, e, naquele momento, então, ela utilizou essa ilustração para discutir assim, um pouco das continuidades e das rupturas entre a escola que ela conhecia quando criança, né, na década de 60, e a escola que ela passou a conhecer, então, quando, mais contemporaneamente, visitava as alunas no estágio de docência, né? Então, ela vai discutir ali algumas marcas culturais, a diferença dos trajes das crianças, uma outra relação com a professora, uma outra relação entre os alunos, né? Mas também algumas permanências, como, por exemplo, o quadro de giz, a maçã ali na mão da aluna, né, como um selo bem escolar. Mas essa imagem também ela nos provoca
essa ideia da heterogeneidade, né, da diversidade, que é, então, uma dessas urgências, né? O Philippe Mérier, que é esse outro autor que trabalha com essa ideia da diferenciação do ensino, ele vai mostrar o quanto a homogeneidade, a heterogeneidade, elas são necessárias para a constituição da riqueza da escola, né? O quanto é necessário que tanto o direito à semelhança e o direito à diferença seja contemplado nas práticas pedagógicas. Bem, em relação a isso, quando a gente pensa em heterogeneidade, já vem à nossa mente, para as alfabetizadoras, né, o quanto as crianças chegam no primeiro ano, né, com diferentes processos, diferentes conhecimentos, aprendizagens. Bem, então, essa heterogeneidade também se manifesta, né, aqui em relação aos diferentes níveis de escrita das crianças. Eu trouxe um gráfico de uma aluna que fez o estágio numa turma de 2º ano, e ela faz um paralelo entre o início do estágio e o final do estágio, que é de 1 semestre. Bem, primeiro, é importante assim, a gente destacar que esse controle que o professor tem que ter em relação às aprendizagens dos alunos, ele tem que ser feito de uma forma frequente, né? Gerenciar essa progressão das aprendizagens não é algo simples, né? Mas eu queria destacar, chamar atenção ao fato de que ela, então, inicia o estágio com a turma 1/3, mais ou menos, em níveis iniciais, né? Depois, 1/3 ela tem nível intermediário, ali, silábico alfabético, e 1/3 no nível alfabético, né? Então, há uma grande variação aí das hipóteses das crianças. Com o trabalho pedagógico, a nossa intenção é que haja algo mais equitativo em relação ao andamento, então, desses níveis, né? E aí nós temos, então, em junho, a maioria da turma em níveis mais avançados, né? Alfabético, crianças já alfabetizadas, né? E não temos mais o nível pré-silábico. E aquelas 3 crianças silábicas tinham, então, outros comprometimentos para além da alfabetização, né? Bem, então, mas não é só na escrita que se manifesta essa diversidade de conhecimentos das crianças, né? Na leitura, também nós vamos encontrar níveis diferentes. Essa aqui foi uma tabela produzida, então, pela Evelyn, uma outra aluna também com 2º ano, em que, lá no início do estágio, ela tinha a maioria da turma, né, não realizava leitura nem das unidades mínimas, né, da língua, a partir de uma testagem. E depois esse número, então, se inverte, né? Ela termina o estágio já com muitas crianças já sendo capazes de lerem pequenos textos. Tá? Bem, a minha intenção de discutir com isso, né, é que o professor tem que construir essa competência de administrar a progressão das aprendizagens. Tá? E isso significa, então, conceber situações-problemas, segundo o Perrenot, né, que são ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. Então, por que a gente insiste em tanto, né, nesse diagnóstico inicial e que depois se continue fazendo avaliações em relação ao desempenho das crianças na leitura e na escrita, né? Porque é isso que vai possibilitar a orientação das ações docentes, né? As escolhas pedagógicas. O Perrenot, então, coloca 2 desdobramentos para essa administração dessas situações, né? Então, primeiro, seria contemplar que as propostas
pedagógicas, elas, em sua maioria, ele vai dizer que, a grosso modo, deveriam contemplar o nível médio da turma, né? Então, pensar, bom, a maioria da minha turma, no caso ali da turma da Evelyn, né? Eu tenho muitas crianças que não leem na turma, então a minha docência vai ser orientada para ajudar essas crianças construírem os conhecimentos em relação à leitura, né? Essas intervenções, essas práticas, elas vão precisar funcionar dentro da zona de desenvolvimento proximal, que é o conceito vigotskiano. E também que é necessário fazer um ajuste, então, de cada uma dessas situações para as crianças de outros níveis, né? Então, crianças que estão além desse ritmo, desse nível médio da turma, como aquelas crianças que já leem palavras e pequenos textos, elas precisam ser desafiadas a continuarem o seu avanço, né? Bem, então, diante disso, assim, de tantas necessidades que o professor precisa dar conta, né, em relação à heterogeneidade das aprendizagens, né, aos diferentes níveis, à progressão de cada aluno, dar conta das habilidades de leitura, de escrita, da apropriação do sistema alfabético, né, algo que também eu tenho procurado discutir é como é que todas essas questões são contempladas nos nossos currículos da pedagogia, né? Então, esse quadro ele advém de uma publicação de 2015 na Revista Brasileira de Alfabetização, em que eu realizei um estudo assim das universidades públicas da região sul, e na busca assim por quais disciplinas efetivamente tinham abordagens direcionadas à formação do alfabetizador, né? E qual não foi o meu espanto quando se chegou a esta média aqui, né? Então, 6,61% das disciplinas do curso de pedagogia são direcionadas à formação do professor alfabetizador, né? Conversando com algumas outras pessoas de outras universidades, assim, eu, pelos relatos, percebi que essa não é uma situação tão distante das outras instituições, né? Mas a Francisca aqui mencionou a professora Magda Soares, e a gente pode assim rememorar todas as publicações em que ela advoga a favor de uma especificidade para a formação do alfabetizador, né? Acho que esse quadro mostra a urgência e a necessidade de se realizar isso, né? Então, são muitas os conhecimentos que um professor precisa adquirir para ele se formar como alfabetizador, e os nossos cursos hoje de pedagogia, que têm um caráter muito generalista, né, vão dar conta, na minha concepção, dessa formação de forma parcial, né, porque hoje o nosso curso forma um alfabetizador, né, um professor, um pedagogo, melhor dizendo, que tem habilitação para atuar em muitas áreas, na educação infantil, nos anos iniciais, na educação de jovens e adultos, na gestão, na educação social, né? E depois do diploma, né, esse sujeito pode atuar nas mais diversas áreas, né? Então, o que eu vou discutir nesse texto, e também um pouquinho aqui, é o quanto o professor alfabetizador ele precisa de um tempo de imersão, e isso acontece no estágio de docência, né, para que ele possa, de fato, construir as habilidades, ainda que de forma inicial, né, na sua formação inicial, para a sala de aula de alfabetização, né? Então, esse é um outro desafio. Bem, então, considerando que a gente precisa, ao longo da graduação, estudar muitas situações didáticas para tentar entender o funcionamento, né, dessa amplitude que é a demanda que um professor alfabetizador enfrenta no seu dia a dia, né, uma das alternativas que a gente tem buscado é
trabalhar com a ideia do saber didático da Délia Lerner, que é uma pesquisadora argentina, né? Então, ela vai dizer que a formação do professor, né, e aqui eu posso dizer do alfabetizador, vai se dar no sentido do saber didático, né? Então, para acessar isso, é necessário que haja uma relação entre o professor, o aluno e o objeto de ensino-aprendizagem. Isso ela vai chamar de triângulo didático. Tá? E é através dos registros de classe que se chega, então, a acessar esse triângulo, né? Bem, e ela coloca que analisar esses registros de classe deveria ser a coluna vertebral da formação docente. E é um pouquinho disso que nós temos tentado fazer nas nossas poucas, que são 3 disciplinas de linguagem e educação na nossa graduação, e também, então, no estágio de docência. Bem, para isso, então, nós temos utilizado muitos diários de classe das alunas, e aqui eu escolhi um diário de classe bem rechonchudo, né, para mostrar assim, que o trabalho da estagiária é muito intenso, né, porque nele vão vários documentos. Então, são esses documentos assim que são muito preciosos do ponto de vista da formação do professor, né? Então, no nosso curso, as alunas realizam um relatório de observação, que é mais inicial, assim, das impressões, em relação àquela sala de aula que vai ser o lugar do estágio de docência, da escola, da professora titular. Também há um diagnóstico dos conhecimentos dos alunos no início do estágio. As alunas também elaboram um projeto didático que vai nortear, então, esse tempo, né, dos 4 meses de atuação das alunas. E também, no diário de classe, aí é o que toma realmente mais volume, há, então, o planejamento semanal. Como é que ele funciona, né? É um quadro síntese da semana e também os planos diários. Nesses planos diários estão a descrição das estratégias de ensino e os exemplos dos materiais. Tenho aqui eu copiei assim, uma página do diário da Camila para mostrar, então, como as alunas realizaram ali a apresentação da atividade. Ali vocês devem conhecer, né, o jogo do pacto, né, uma cartela. É uma pena que não aparece ali, mas tem os registros dela à mão, né, que foram em relação às palavras que foram exploradas com as crianças, o registro que foi feito, né, e também uma anotação que ela fez ali num post-it, né, que eu vou ler aqui para você, se eu conseguir. Aproveitei o jogo e a sistematização para fazer muitas explorações. E depois ela desenvolve isso mais nas reflexões que estão dentro do diário, né? Então, a gente entende assim o diário de classe como realmente um documento que ele não deve ser assim esterilizado, higienizado, mas ele deve ser muito útil, ele deve ser contaminado pela prática docente, né? Então, ele tem que ser um instrumento, de fato, de trabalho do professor. O diário de classe, então, também contempla os registros diários e semanais do ocorrido. Então, comentários sobre o dia, anotações, falas das crianças, né, fotografias. Aqui tem um exemplo do diário da Evelyn, em que ela realizava muitas atividades de publicização dos textos das crianças, né? E isso era um evento muito esperado pelas crianças. Ali tem a anotação em relação à Flávia, né, que era uma menina bastante envergonhada, e, nesse dia, os colegas incentivaram muito e ela realmente foi lá e leu o texto, né, e os colegas aplaudiram.
E aqui o Guilherme, né? Ele era um menino muito ansioso para aprender a ler. E aí, quando ele se sentiu pronto, ele conseguiu ler o texto, ele disse isso para a professora: eu vou ser bem corajoso e vou ler na frente de todo mundo. Então, ela colocou, lendo tudo. Bem, então, o diário vai ter muito desse percurso da professora em formação e também dos alunos, né? Além disso, tem uma reflexão semanal e o diário termina com uma análise geral do estágio e a avaliação das aprendizagens dos alunos. Bem, é uma pena que vocês não vão conseguir ler, eu vou ter que ler aqui da minha tela. Mas, enfim, aqui eu coloquei um exemplo, então, de um registro da Camila em relação a uma atividade que ela fez, que eu vou explicar em seguida para vocês, tá? Mas eu vou primeiro fazer a leitura. Bem, momentos com a audição da música foram os poucos de silêncio. Consegui dar aula utilizando muitas estratégias com os grupos. Eu já estava desanimada de tanto falar e, com muito custo, consegui silêncio para explicar a atividade do cartaz em grupo e os post-its. Foi aí que fui surpreendida, essa docência. As crianças se motivaram, se interessaram e capricharam na confecção do cartaz e na escrita dos post-its. Divertiram-se e riram muito fazendo cartaz. Perguntas de hoje, ela coloca. Como atrair a atenção quando a maioria não ouve? Como não perder tanto tempo pedindo silêncio? O que fazer quando todos querem atenção? Será que vou conseguir ensinar os pré-silábicos? Então, assim, o diário de classe aqui, ele faz esse papel, né, de instrumento de desenvolvimento profissional. Então, ao mesmo tempo que a Camila se coloca ali os dilemas que são próprios em relação à profissão, aquilo que ela vivencia na sala de aula, como diz o Miguel Zabalza, ela também já consegue aqui pensar em alternativas para essas questões, e ela vai desenvolver isso melhor depois na reflexão semanal, né? Então, a turma da Camila era uma turma muito participativa e ela, mais do que a dificuldade da heterogeneidade dos níveis, ela tinha a heterogeneidade dos comportamentos para dar conta. Então, a questão da gestão da sala de aula, da coordenação do grupo, era um grande desafio nessa turma, né? Então, o que ela propôs nesse dia sobre o qual ela faz esse registro? Bem, ela tinha organizado a turma por grupos, eram 6 grupos, né? Então, ela decidiu, nesse dia, fazer um trabalho a partir da música Planetinha, e essa música termina com a pergunta: o que é que uma criança poderá fazer de bom para proteger a vida e salvar o que restou? Né? Então, as crianças receberam a letra da música, a professora tinha o cartaz, cantaram, né? Viram a composição em estrofes, né? Foi feita toda essa exploração, pintaram palavras-chave. E, depois, então, a proposta da professora foi organizar 2 grandes grupos de trabalho, né? Um, então, que ficasse na confecção do cartaz, e o outro grupo que ganharia post-its, então, para responder essa pergunta. Bem, e depois do recreio, ela inverteu os grupos, né? Tudo isso ela explicou minuciosamente para as crianças, e tudo isso está muito bem descrito no planejamento dela, o que significa que ela realmente planejou passo a passo dessa atividade, né? E aí, então, temos o resultado. Um cartaz que ficou assim muito bonito, visivelmente assim. É uma produção coletiva, é uma produção interativa, tem uma escrita aí que tem um sentido articulado ao projeto, que era sobre meio ambiente. Então, as crianças perceberam uma função
comunicativa dessa escrita, e aqui a gente pode até perceber o volume de escrita, como variou de uma criança para outra, né? Ali, ó, cuidar do lixo, a escrita ali bem à esquerda, e aqui acima à direita era uma criança que tinha altas habilidades, né? E que escreveu uma longa lista do que poderia fazer. E esse cartaz, então, era interativo, tinha uma caneta penduradinha ali, né, com uma corda, não sei se vocês enxergam, e aqui até tem a produção de uma menina de uma outra turma, né, que fez a interação com o cartaz. E aqui tem, então, a reflexão semanal da Camila. Eu vou fazer a leitura. Durante toda a aula, até a hora da produção do cartaz coletivo, eu estava preocupada sobre como eu ia gerir a construção do cartaz e a escrita dos post-its, ainda mais sabendo que a produção do cartaz teria que ser no chão. Contudo, fui em frente com meus objetivos. E não é que a atividade deu certo? Reflito. Por que deu certo? Acredito que consegui fazer uma explicação oral clara, expliquei o que cada um faria. 3 grupos de confecção do cartaz, 3 grupos na escrita dos post-its. E, após o recreio, invertem-se os afazeres do grupo. Também porque tanto a confecção do cartaz como a escrita dos post-its são atividades que interessam as crianças e elas gostam de fazer. Além disso, as crianças sabiam que o cartaz seria exposto no corredor da escola e que outras pessoas poderiam contribuir, colando post-its neles. O sucesso da atividade deu-se por meio da escolha de estratégias corretas. A atividade também possibilitou que as crianças adquirissem conhecimento e elas mesmas perceberam isso. Então, acho que eu queria mostrar para vocês o quanto aqui o movimento do planejamento bem detalhado, do registro diário da reflexão semanal, ajudam as professoras a organizar e a prospectar ações, né, deliberar ações para resolver as situações, conflito das suas salas de aula, né? E a Camila foi uma aluna que foi apresentar o seu relato para outra turma do estágio, quando ela terminou o dela, e ela disse que ela pretende continuar com essa prática, que ela sentiu muita diferença, né, no próprio planejamento, a partir desse exercício de reflexão e anotação diária. Bom, então, o que a gente viu, por enquanto, né, foi a possibilidade de trabalhar, então, com esses agrupamentos, quando a questão da heterogeneidade dos comportamentos é colocada, né? Isso também aconteceu para a turma da Elise. E ela fez um trabalho bem intenso a partir de grupos, né? Tanto que o projeto dela tinha essa fala, essa enunciação da criança, né? Prof, como posso ensinar? Foi uma pergunta que uma criança fez para ela no momento de ajuda aos colegas, né? E ela relata, então, ela fez um trabalho de conclusão de curso sobre isso, e ela relata como as crianças conseguiram, nas suas interações, possibilitar as aprendizagens, né? Então, tem ali um diálogo. Vanessa, ela diz assim, que palavra tu quer escrever? E o Carlos diz, quero escrever bola. Então, como é que escreve bola? O B e o L. Ela diz, não, bó. O Carlos, o O. E a Vanessa diz, acertou. E o lá, L. E a Vanessa, e o que mais? O L e o A, acertou. E a Elise disse, narra no TCC, o quanto a Vanessa vibrava, então, com essa produção do Carlos, né? Depois disso, a Elise decidiu fazer grupos focais com as crianças no momento do TCC. Ela queria escutar o que as crianças diziam sobre essa atividade, né, e essa experiência dos trabalhos em grupo, né? E a Vanessa diz assim, quase sempre eu sentava no grupo do Carlos, porque eu sei ajudar ele nas letras. E o Carlos diz, eu lembro que a Vanessa me ajudou e agora eu já sei até ler e escrever, né? Então,
aqui é importante assim marcar o quanto as interações entre as crianças são produtivas e, às vezes, como professores, a gente nem percebe, não se dá conta, né, dessas conversas que as crianças vão realizando na sala de aula, e muitas vezes elas colocam perguntas ou fazem orientações para os colegas que nós, adultos já alfabetizados, não faríamos mais, né? Então, o Perrenot vai dizer que é necessário, então, pensar, jogar com os agrupamentos, com os dispositivos didáticos, com as interações, porque não é possível a gente assumir para nós assim, a responsabilidade de intervir em todos os momentos. Isso não é possível, né, na gestão da sala de aula, né? Então, é preciso aproveitar esses agrupamentos entre as crianças. E também, assim, a Elise investiu muito em desafios para os grupos, né? Porque é bastante diferente a gente entender que trabalhar em grupo é sentar em grupo, né? E, de fato, ter um objetivo, um desafio para ser resolvido no grupo. Como eu faço as visitas de estágio, nesse dia eu tive a sorte de estar presente ainda. Então, as crianças já tinham explorado bastante esse poema A Bola de Gude, do Ricardo Azevedo, e, nesse dia, havia uma gincana na turma, né? Então, teve leitura, teve declamação e teve a montagem do poema nessa gincana. Depois, ele ainda foi apresentado no conselho de classe, que é um conselho de classe participativo para as famílias, né? Então, teve todo um envolvimento para que as crianças conseguissem interagir no grupo, né, a partir de um desafio que fosse comum, né? Bem, então, novamente, o Perrenot vai colocar como uma competência que o professor precisa desenvolver, né, conceber e fazer evoluir esses dispositivos de diferenciação, que aqui seria, então, desenvolver a cooperação entre os alunos, né? Então, vejam, assim, numa classe em que a gente poderia pensar que, meu Deus do céu, não posso trabalhar em grupo, porque essas crianças eram muito conflituosas, eram muito individualistas, né? A professora conseguiu, justamente, propondo desafios e atividades em grupo, em que tivesse um objetivo comum, romper com esses comportamentos, né, e criar relações mais solidárias, de cooperação. Bem, então, aqui, mais um exemplo, né, também dessa mesma turma. Isso foi mais ao final do estágio, eu só queria mostrar assim, um pouquinho para vocês da progressão dessa turma mesmo, né, no sentido de conseguir construir esses conceitos. Aí o Marcos diz assim: Paulo, a gente já está na atividade, nos ajuda aqui, que depois a gente te ajuda a copiar a data. Porque o Paulo chegou atrasado, né? Então, o professor já tinha passado o roteiro e já estavam na primeira atividade. Daí o Paulo, tá. Daí o Marcos, Porto Alegre, 14 de abril de 2014. E o Paulo, para fazer o Porto Alegre. Aí o Marcos soletra. O Paulo, deu, né? Tinha conseguido anotar rapidinho. Marcos soletra Alegre e diz: tenta ser rápido para a gente fazer o texto da Páscoa, que era a tarefa coletiva. O Paulo diz: os números eu já sei. E aí o Marcos soletra o mês de abril, né? Então, aqui mostra assim, o quanto as duas crianças, né, elas tentaram cooperar para atingir um objetivo comum, né? Então, bom, eu te ajudo a copiar o roteiro, porque a gente precisa de ti para fazer o trabalho, que é o trabalho do grupo, né? E aí, lá na atividade de pesquisa que a Elise fez no semestre seguinte, nos grupos focais, o Marcos diz assim: no começo eu era atrapalhado, e aí os meus colegas ajudaram, e depois até eu já estava ajudando. Tá? Então, aqui aparece um pouco dessa construção, né? E o Philippe Mérier vai colocar, então, ele apresenta no seu livro várias tensões, e uma delas é essa tensão, né, entre grupos homogêneos e heterogêneos, entre adaptação às necessidades de cada um e enriquecimento pelas diferenças, intercalar permanentemente os modos de agrupamento. Então, acho bem pertinente isso, porque
a gente pode cair nessa sedução, né, de manter sempre os mesmos grupos, e a ideia aqui que os autores colocam, e que também a gente percebe o efeito na sala de aula, é, de fato, da necessidade de reagrupamentos, porque as crianças vão ter similaridades em determinadas habilidades e não em outras, né? Então, é necessário os reagrupamentos. Bom, então, agora, indo mais em direção às questões da diferenciação na alfabetização, né, eu apresento assim, um pouquinho desse ofício mais do alfabetizador, né, e aqui com materiais elaborados por uma aluna, professora de primeiro ano, então, né, estagiária. E esses materiais ela fez para a sua primeira semana de docência, né? Então, vocês vejam, mesa cheia, trabalhou bastante, né? A gente, no estágio, nós somos em mais professoras orientadoras, e uma delas sempre diz, né, que ainda nós não temos certificado para pai, mãe, namorado, no caso da Laura, sogra, que também ajuda a confeccionar os materiais, né? Mas quem é alfabetizadora sabe que isso realmente é um trabalho muito minucioso, artesanal, que demanda muito tempo e investimento, né? Então, isso aqui é o trabalho de uma semana, aqueles lápis, cada criança recebeu com a letra inicial do seu nome, né? Ela trabalhou com o livro A Caixa Maluca. Ali dá para ver uns prendedorzinhos assim nas letras iniciais das palavras, né? Então, muitas atividades que ela mesma vai analisar em seguida que tem um efeito positivo nas aprendizagens e nas práticas das crianças, né? Então, esse conceito do Joaquim Douso, de engenharia didática, ele é bem pertinente, porque ele vai dizer assim, que o professor, muito mais do que colocar em prática materiais, ele tem que aprender a criar, né, e adaptar dispositivos didáticos, né? E esse é um tempo que a escola pública não nos dá, né, como professores de sala de aula. É algo que a gente ainda precisa usar outros turnos para planejar. Então, essa já é uma defesa que eu faço, né? O quanto a gente, como política pública no Brasil, precisaria avançar nos tempos, né, dentro da escola para planejar e para elaborar materiais didáticos de qualidade, né? Bem, então, aqui temos as crianças, então, em ação, né? Ali naquela foto, bem da esquerda, dá para ver o menino, tem o G, né, o lapisinho com o G. Também é uma pena que a gente não consegue enxergar, mas ele está escrevendo o nome dele num papel manteiga, né, a partir de um modelo de escrita do nome oferecido. Então, a gente vê aqui tinta, palito, tecido, né? Ali em cima, o menino tem um cotonete na mão, ele tinha um potinho com anilina e pintava para traçar a letra, né? Então, tem todo um investimento aqui da professora para oportunizar essas crianças experiências que elas não tiveram na educação infantil. Porque essa turma, são crianças que não cursaram, né, nenhuma etapa da educação infantil, crianças que muitas delas não conheciam as letras e também não escreviam o nome próprio, né? Então, aqui um investimento da professora em possibilitar esses materiais todos. Tá? Esse aluno aqui, vocês podem ver o traçado da letra dele, né, do Henry ali. O R, ele fazia um círculo e colocava duas hastes. É muito comum esse traçado inicial do R, né? E aí essa professora fez muitas intervenções com essa criança, né? E depois, então, logo em seguida, ele começou a escrever o R e o N também, né, traçado corretamente. E a professora elogiou muito, tanto ele, que ele agora diz várias vezes para ela: prof, eu quero fazer o meu R lindo. Então, ele é muito motivado com isso. E essa é uma
reflexão da própria Laura, né? Destaco a satisfação em perceber o envolvimento das crianças em todas as atividades propostas e a importância de materiais qualificados para a alfabetização. Além disso, o material não é potente sozinho, mas intervenções que são feitas a partir dele e, nos momentos certos, tornam as atividades mais significativas e desafiadoras. Então, acho que ela coloca muito bem, né? O quanto, quando, por exemplo, a gente troca um material com uma colega, isso não significa que ele vai ser utilizado da mesma forma, e nem deve, né? Então, o material em si diz muito pouco sobre a ação pedagógica de uma professora, né? Mas somente assim o cotidiano, o acompanhamento diário é que a gente pode verificar realmente a potencialidade dos materiais didáticos, né? Bem, então, esse conceito de diferenciação pedagógica, né, para o Philippe Mérier, ele é um conceito aberto, né? Então, um procedimento aberto, vetorizado por objetivos comuns e regulado pela observação em tempo real dos alunos. Essa é uma questão bem importante para esses pesquisadores, assim, que vão usar esse termo, né, da observação em tempo real, né? Mas uma observação que está o tempo todo almejando uma avaliação que eles chamam de formativa, né? Que é uma avaliação que ajude o aluno a aprender. É como é que eu observo o meu aluno para pensar formas de intervenção que vão ser mais potentes para ele. Então, ele vai dizer que a diferenciação pedagógica se coloca nesses 3 níveis, né? O professor tem que desenvolver a capacidade de alternar diferentes métodos ao longo do tempo. Então, essa ideia de que a gente aprende por aproximações sucessivas, né, que não é de uma hora para outra que a gente constrói um conhecimento, que isso leva certo tempo e exige metodologias variadas, reapresentações variadas, né? A necessidade, então, de organizar tempos de trabalho individuais, como o tempo lá que eu tenho para sentar com o Henry e ensinar o traçado convencional do R, né? E a implantação de grupos de necessidade, né? Sobre isso eu vou mostrar agora vários exemplos, tá? Bem, mas enfim, em relação a todas essas questões que se colocam para a formação do alfabetizador, né? Acho que tem uma delas que é a docência solidária, que a gente ainda precisa avançar bastante, né? Então, essa é uma expressão que aparece nas diretrizes curriculares nacionais de 2013, né? E se a gente for pensar um pouquinho no nosso trabalho de sala de aula, a nossa docência, a gente pode dizer que ela tem sido muito mais solitária do que solidária, né? Então, para a gente pensar na eficácia da diferenciação pedagógica, né, o Philippe Mérier coloca que isso está subordinado à riqueza da paleta metodológica do professor, a capacidade de extrair de sua memória pedagógica materiais, dispositivos, métodos de trabalho para colocar à disposição dos objetivos que ele procura atingir. Então, como no estágio essas professoras em formação elas ainda não têm esse tempo de experiência, essa vasta paleta metodológica, né? A não ser, claro, aquelas que tiveram oportunidade de atuar já como professoras por mais tempo, né? Essa docência solidária ela se coloca de uma outra forma, né? Que é, então, a oportunidade de a gente, nos dias de orientação presencial, que nós temos uma vez por semana, né? De conversar, trocar propostas, mas, mais do que isso, trocar estratégias pedagógicas entre o grupo de orientação, né? Então, aí tem uma imagem do grupo desse semestre, né? Em que a gente procura, então, realmente fazer uma rede de socialização dos materiais e das estratégias didáticas. Nesse momento, também se mostram os materiais dos alunos, os avanços, produções de algumas crianças que preocupam, né? Mas tendo sempre essa ideia da flexibilização das propostas. Como é que, na minha turma, eu posso fazer um desdobramento ou um ajuste
para também poder diversificar as minhas abordagens, né? E ele tem uma expressão utilizada no meu texto com a Patrícia Camini, que é a ideia do patrimônio pedagógico e material do alfabetizador. Tem um artigo nosso que está na revista Pátio que tem essa ideia, né? O quanto, então, o que o professor faz na sala de aula está muito além da folha que ele apresenta, né? Do jogo, do cartaz, e que isso, na verdade, é o importante de ser compartilhado entre os professores, né? As estratégias pedagógicas e não apenas os materiais. Bem, então, além da docência solidária, tem essa outra ideia que tem nos ajudado muito no estágio, que é a ideia da docência compartilhada. Bom, então, no estágio, a docência compartilhada acontece com a professora titular, né? A professora que empresta sua turma para que haja, então, o estágio de docência. Essa aluna, a Aline, ela teve uma titular muito parceira, né? Ela, inclusive, colocava no próprio planejamento dela uma divisão do trabalho pedagógico para organizar, né, os atendimentos das crianças. Então, ela diz assim: durante o período de estágio, pude vivenciar a docência compartilhada com a professora titular da turma, pois esta permanecia em sala de aula, partilhando sua experiência como docente comigo e orientando os alunos. Agora eu vou pular ali um pouquinho. Nas atividades coletivas, eu realizava uma primeira exploração com toda a turma, encaminhando a tarefa. E, após isso, realizava as intervenções diferenciadas com duplas ou individualmente. Nesses momentos, a professora titular da turma auxiliava os alunos do grupo 1, enquanto eu atendia os do grupo 2. Como ela fez depois um trabalho de conclusão de curso sobre as aprendizagens das crianças, né? No trabalho de conclusão, ela diferencia as crianças que estavam em níveis mais iniciais e mais avançados por esses números, né? Enfim, aqui, então, se coloca essas boas práticas de docência compartilhada, mas a gente sabe que, muitas vezes, não é assim que o estágio de docência acontece, né? Mas a gente tem tido muita sorte com as professoras com as quais a gente desenvolve e nutre essas parcerias, o que é muito bom. Bom, em relação, então, a pedagogia diferenciada, né, tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que os autores vão referir, que é o fato de que a pedagogia deve oferecer, então, os meios para os alunos apropriarem-se dos saberes, respeitando as suas necessidades específicas e acompanhando o melhor possível em sua trajetória de aprendizagem, né? Mas isso, assim, coloca o professor numa situação um tanto complicada, né? Como é que eu vou atender os meus alunos, né? É isso, fazer um atendimento individual? Não é isso, né? Então, o professor ele precisa aprender a encontrar conhecimentos que são partilhados entre os alunos, né? Encontrar uma forma, então, de reduzir a diversidade e tratar essa diversidade de uma maneira aceitável, né? Porque não é possível o professor fazer um trabalho como se fosse uma tutoria, né? Ou o trabalho como se fosse um professor particular dos alunos, né? Então, o próprio Merrier sugere essa ideia de reagrupamentos temporários de necessidades específicas. Então, conforme as necessidades da turma e dos grupos, a reorganização, então, das crianças. E ele vai dizer que, fazendo isso, ao mesmo tempo, é possível reconhecer a especificidade das crianças, né? E reduzir essa diversidade, que é social, cognitiva, afetiva, de várias ordens, né?
para uma diversidade sobre a qual o professor consegue ter um certo controle, né? Então, a partir de agora, eu vou mostrar exemplos em relação, então, à leitura e à escrita, especificamente mais sobre o sistema de escrita alfabética, que vão procurar exemplificar essas questões, né? Então, aqui, a Aline, ela tinha uma turma também no segundo semestre, no segundo ano, em que metade da turma estava nos níveis muito iniciais ainda, né? De leitura e de escrita. E ela, então, propõe essa atividade, que é uma atividade de ordenação do poema, né? E aqui a gente pode pensar, bom, eu já sei o que ela vai fazer, vai pedir para eles ordenarem um poema, isso é tão óbvio, né? A gente já conhece o funcionamento dessas atividades, né? Mas ela faz uma diferenciação muito importante aqui, né? Então, ela diz assim: apresentarei uma parte do poema, já conhecida da turma, faremos a leitura coletiva e recolherei o cartaz. Depois distribuirei uma folha com os versos do texto desordenados. Os alunos terão que recortar e ordená-los na sequência correta. Depois colarão no caderno. Aqui é que vem a diferenciação, né? Ficarei junto aos alunos em etapas iniciais da leitura. A estes integrarei os versos de uma estrofe por vez para que ordenem, perguntando com qual palavra começa o primeiro verso, com qual sílaba ou letra esta palavra começa, com qual palavra está no final do verso, com qual sílaba ou letra termina esta palavra. Então, o que ela faz aqui é de bastante sensibilidade, né? É se dar conta que os alunos dela, em níveis mais iniciais, não vão conseguir ordenar o texto todo de uma vez. Então, ela já planeja aqui entregar uma estrofe só para esses alunos e para os outros, que teriam condição de resolver a tarefa com mais autonomia, esse tempo em que ela poderia, então, se dedicar a esses alunos que mais precisariam da atenção dela, né? Então, aqui tem uma atividade de ordenação de textos, em que há agrupamentos, etapas e intervenções diferenciadas a partir de uma mesma atividade material. Tá? Então, esse seria um exemplo, né? E aqui é muito legal, ela faz uma análise, eu vou ler só o primeiro pedaço, né? Percebi que esses alunos estavam entusiasmados, pois conseguiam também realizar as atividades ao mesmo tempo em que os alunos do grupo 2 se interessavam em tirar dúvidas e me solicitavam que corrigisse, colocando certo de caneta em seus cadernos. Estes alunos que eram acostumados a copiarem a resposta em suas folhas ou ficavam com a atividade incompleta, diziam: terminei. Show, prof, consegui sozinho. Me pergunta, porque agora eu sei. Então, aqui ela coloca, né, que todo esse investimento dela na diferenciação tem um efeito muito positivo nas aprendizagens das crianças, né, que é aqui a possibilidade de experienciar o sucesso, né? Crianças que estavam tão acostumadas, né, a vivenciar o insucesso conseguem aqui externalizar isso, né? Me pergunta porque agora eu sei. E essa pergunta até foi título do TCC da Aline, né? Bom, o Pirrenot, por sua vez, ele vai colocar a diferenciação muito a serviço dos grupos desfavorecidos dentro da sala de aula, né? Então, ele vai dizer explicitamente, né? Favorecer os desfavorecidos de forma ativa, explícita e legítima em nome da igualdade de oportunidades, né? Ele também vai dizer, então, que o professor tem que aprender a otimizar situações de aprendizagem e, prioritariamente, aquelas que a escola propõe aos alunos que estão mais distantes dos objetivos ou que têm mais dificuldade para aprender, né? E essa frase já é bastante conhecida dele, né? Organizar as interações de modo que cada aluno seja colocado constantemente, ou, no mínimo, com muita frequência, de situações didáticas mais fecundas para ele, né? Então, isso exige um olhar muito observador do professor e intervenções também específicas. Aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Essa aluna também, eu tive a oportunidade de visitá-la no dia que ela estava desenvolvendo essa atividade. E esse poema, então, foi lido pelas crianças. As crianças já conheciam esse livro, Mais Respeito, Eu Sou Criança, é uma coletânea de poemas.
em um outro dia já tinha sido lido um poema. Então, exploraram ali, vocês podem ver o espaçamento entre as palavras, a estrutura nas estrofes, né? E ela depois, então, chama algumas crianças ao quadro para realizar buscas de palavras, né? O que eu estou querendo assim marcar aqui é que isso não acontece assim sem uma intenção da professora e sem um planejamento prévio, né? Isso está lá no planejamento dela, que é revisado, orientado, claro, né? Então ela pensa assim: para crianças que ainda não leem, Lucas, pode vir no quadro e procurar a palavra criança no título? Vamos ajudar o Lucas. Com que letra começa a palavra criança e com qual letra termina? Para crianças que leem palavras, né? Mariana, pode vir no quadro e procurar a palavra infância no poema? Para crianças que leem textos. Renata, pode vir no quadro procurar e ler para nós o verso no qual está escrito que os adultos se esqueceram de como é ser criança? Então, aqui tem um ajuste do ensino, né? Tem o que o Perrenot vai chamar, né, que é uma individualização dos percursos de formação. Então, eu vou dar a oportunidade que as crianças sejam colocadas em situações que elas tenham conflitos, sim, mas que elas tenham também sucesso e condição de resposta, né? Porque muitas dessas crianças não querem vir ao quadro porque elas acham que elas vão ser colocadas numa situação constrangedora perante os colegas, né? Bem, então aqui a gente tem leitura de textos com perguntas diferenciadas e direcionadas à inclusão dos alunos. Aqui também é uma atividade diferenciada, né, em que um grupo de alunos, essa é da Thalita, né, os alunos, então, vão receber folhas aqui, atividades diferenciadas. De um lado, as crianças vão ter que relacionar a imagem e a palavra, e, de outro, a imagem, uma pena que a gente não consegue ver com todos os detalhes, né? E depois ali são pistas sobre os personagens, são personagens da história Peter Pan, né? Então ela coloca para crianças nos níveis iniciais de leitura aquela proposta das palavras. E essa aqui, então, para as crianças mais avançadas. Nesse dia eu também participei. Vocês viram, eu escolho muitos exemplos em que eu estava presente, porque, claro, eles são muito ricos para mim, né? E aí, o que eu consegui perceber? A professora titular era muito presente nessa sala de aula. Então, ela conseguia ficar atendendo mais uma criança em especial, que não conhecia nem as letras ainda, então ela precisou de apoio quase que constante para realizar as atividades, enquanto a Thalita, a professora estagiária, conseguiu circular, fazendo várias intervenções pontuais entre esses alunos, né? Bom, então aqui a gente tem materiais, unidades linguísticas e intervenções diferenciadas, né? Bem, aqui um dos últimos exemplos sobre leitura, então, é da turma da Evelyn, daquele primeiro quadro que a gente viu no início, em que ela decide, então, fazer agrupamentos na leitura. Então, ela transforma isso como uma atividade permanente. Funcionou muito bem na sala de aula dela, né? Então, eu e a Carla decidimos organizar a turma em grupos de acordo com os níveis de leitura nas quartas, podendo fazer intervenções diretas com um número maior de alunos. Vou tentar tornar essa atividade algo permanente. Então, como ela tinha aquela turma com muita diferença, né, na habilidade da leitura, era muito necessário que se fizessem intervenções mais pontuais, né? Então, aqui a gente vai ter agrupamentos, materiais, atividades e intervenções diferenciadas. As crianças tinham ido ao teatro assistir essa peça Lili Inventa o Mundo, do Mário Quintana. Então, a professora retirou excertos, pequenos textos, né, desse livro, para que as crianças lessem, né? Então, aqui, para os alunos que liam algumas palavras, o desafio era encontrar a palavra que correspondesse à figura e pintar todas as vezes que aparece, né? Então, textos bem curtos. Para os alunos que liam pequenos textos, eles tinham que realizar a leitura do poema, conversar no grupo e responder uma pergunta, né, que era diferente para cada um dos textos.
E para os alunos que liam textos mais longos com autonomia, então, alguns na letra maiúscula e outros na minúscula, né, era realizar a leitura, conversar no grupo e pintar as palavras que faziam a rima, né? Então, depois de várias semanas com atividades assim, né, a Evelyn avaliou essa proposta. Outro aspecto que me ajudou a contornar as dificuldades foi a percepção dos avanços das crianças. Ainda que com imprevisto nos planejamentos e remanejo de atividades, os alunos e as alunas da turma demonstraram grandes avanços em suas aprendizagens, principalmente no que diz respeito à leitura. Os grupos específicos, organizados mais frequentemente nesses últimos dias, foram uma boa oportunidade para acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças e também para realizar intervenções pontuais com aquelas que apresentam mais dificuldades. A meta é tentar tornar isto algo cada vez mais frequente até o final do estágio. Então, aqui ela avalia essa pertinência, né, e a produtividade dessa proposta. Isso tem muito a ver com a ideia da avaliação formativa, que o Perrenot vai dizer, né? Que, então, é essa avaliação diária que o professor faz, né? Que se inscreve na relação diária com os alunos, e o objetivo é auxiliar cada um a aprender. Então, no momento que ela vai fazendo essas intervenções individuais, ela está, ao mesmo tempo, avaliando, né, cada um, as suas potencialidades, as suas dificuldades, mas também ela já vai fazendo as intervenções, né? Eu tenho tempo ainda, Francisca? Tá, um pouquinho, tá bem. Vou correr agora um pouquinho mais, então. Aqui, em relação às atividades, então, essa é a última parte da palestra, né? Em relação, então, aos níveis de escrita, as questões de apropriação do sistema de escrita alfabética, esse é um esquema do nosso livro, meu e da Patrícia, em que a gente procura, então, mostrar onde é que a consciência fonológica aparece, né, em relação à competência metalinguística e aos outros níveis. E esse gráfico, assim, ele nos ajuda muito a poder fazer relação com algo que o Arthur Moraes discute no seu livro de 2012 e também no texto de 2013, que é a relação que há entre níveis de consciência fonológica, né, as habilidades metalinguísticas e o sistema de escrita alfabética. Então, a gente tem tomado isso na Faculdade de Educação para organizar as ações pedagógicas de ensino do sistema de escrita alfabética, né? Então, ele vai dizer que, nos estudos que ele tem feito, né, para se chegar, então, à hipótese silábica quantitativa, as crianças, elas precisam separar e contar as sílabas orais das palavras, mas também comparar palavras quanto ao tamanho. O jogo Batalha de Palavras ilustra muito bem isso, do pacto, né? Silábica qualitativa ou silábica alfabética e alfabética, então, produzir, identificar e produzir palavras que começam com a mesma sílaba ou que rimam. E, para se chegar à hipótese silábica alfabética ou alfabética, as crianças precisam identificar palavras que começam com o mesmo fonema. Claro que isso, gente, não é só isso que é necessário para que a criança consiga construir todas aquelas propriedades que o Arthur Moraes cita, né, no livro dele, aquelas 10 propriedades. Mas isso tem respondido, do nosso ponto de vista, assim, aos alfabetizadores, o que se pode fazer didaticamente a partir da identificação dos níveis de escrita das crianças, né? Então, muitas atividades assim as alunas têm feito, em que há, então, montagem de palavras com agrupamentos, materiais e intervenções diferenciadas. Então, para crianças dos níveis iniciais de escrita, pré-silábicas, silábicas, elas têm a oportunidade de encontrar nesses pedaços, né, as partes orais das palavras, as sílabas, galinha, né? Porque essa segmentação oral, elas já dominam. E para as crianças que estão nos níveis mais avançados, então, é a ordenação das letras, né?
E o bacana é isso em relação à flexibilização, né? Que aqui a gente tem um exemplo de outra aluna, em que ela, então, utiliza essas duas ideias, mas ela junta com uma terceira, que é com a pista pela imagem, né? Vocês estão vendo ali onça e serpente para ser montada com o desenho como sendo a pista, né? Por quê? Nessa sala ela tem duas crianças com necessidades especiais, né? Duas crianças que o objetivo maior delas nesse momento é que elas permaneçam em sala e realizem as atividades, né? Então aqui tem um percurso diferenciado, objetivos diferenciados para essas duas crianças. E ela coloca isso bem na descrição da atividade, né? Bem, aqui também é um outro desdobramento, né, em que as crianças elas precisam, então, organizar a escrita a partir, marcando, então, os pedaços sonoros nas bolinhas das palavras, né? Essas são bem para crianças dos níveis iniciais, né? E depois, ali mais embaixo, que as crianças que já estão usando letras com valor sonoro correspondente possam contemplar a escrita da sílaba mais aproximada da forma convencional, né? Essa atividade é bastante diferente daquela atividade comum de letras faltosas, né? Que muitas vezes ela não ajuda as crianças a se darem conta dessa relação com o pedacinho sonoro das palavras, né? Que ela aqui se coloca de outra forma, tá? Então, também materiais, agrupamentos e intervenções diferenciadas. Bom, aqui, então, também eu trouxe uma atividade para mostrar para vocês o quanto, numa mesma proposta, também é possível incluir alunos diferentes, né? Aqui vocês vão poder depois olhar melhor os slides quando eles forem disponibilizados, né? Mas aqui mostra como crianças de diferentes níveis conseguiram realizar a mesma atividade com hipóteses diversas, né? E a Alessandra discute isso. Outro aspecto que gostaria de analisar são os efeitos das atividades de alfabetização planejadas. Em pouco tempo, pude perceber diferenças nos alunos que estavam no nível pré-silábico. Eles estão, sim, com a intervenção adequada, escrevendo silabicamente. Em momentos de atividade de consciência silábica, pude perceber que os alunos precisam de intervenções específicas. Então, aqui, um pouco dessa ideia assim, que a gente tem, que, meu Deus, é tão custoso, é um processo longo, demorado, com crianças que não têm outros comprometimentos, né, de outras ordens, essas atividades têm mostrado efeitos bastante rápidos em termos de tempo com as crianças, né? Bom, em função do tempo, eu vou passar o próximo slide, né? Aqui também. Aqui, então, eu queria destacar uma outra proposta de mais uma aluna nossa, né, em que ela faz uma intervenção bem específica em relação a uma análise de palavra para uma aluna, né? Ela está usando aquela atividade da janelinha, né, e as crianças vão ter que descobrir a palavra princesa, né? Então, ela vai dizer assim, naquele momento ali no meio do parágrafo, perguntarei para a aluna Luísa que letra é aquela, mesmo que os alunos já tenham dito, para lhe dar a oportunidade de participar de um conhecimento que ela domina. Então, aqui também tem uma sensibilidade grande do professor, né? Então, são perguntas diferenciadas e direcionadas à inclusão desses alunos, né? Então, perguntar algo para uma aluna que também tinha muita resistência de ir à frente, de ir à classe, de participar, por receio de não acertar a resposta esperada pelo professor, né? Bem, aqui eu só vou mostrar, então, dois momentos de duas crianças com necessidades especiais, né? E aí eu já estou encerrando, porque eu sei que passei do meu tempo. Bem,
Então, aqui nós temos as conquistas do Tiago. Então, o Tiago era um aluno de uma turma de primeiro ano, né? Ele tinha um diagnóstico de autismo, e também aqui a professora se deu conta que ele gostava de muitos meios de transporte e também de palavras assim que para nós não seriam palavras que a gente precisaria para usar na alfabetização, né? Por exemplo, como tarântula, né? Mas eram assuntos, temas de interesse dessa criança. Então, ela foi por essa via e fez muitas atividades de montagem de palavras com ele, né? E teve muito resultado, porque essa criança era uma criança que circulava muito entre as mesas, né? Não sentava para realizar as atividades, né? E aí ela conseguiu realmente capturar esse menino, né? Então, ali a gente vê alguns avanços dele, né? E aqui essa ideia do Perrenot, né? Aqui, nós, agora, como professor, a gente tem mais esse desafio, né, que é pensar em intervenções mais específicas ainda para essas crianças com necessidades especiais, né? Então, ele vai dizer que os professores precisam aprender a desenvolver algumas competências que são específicas dos professores especializados, né? Que é o fato de construir situações didáticas sob medida e de saber negociar e explicitar um contrato didático personalizado. É ter condição de argumentar, né, que para aquele aluno o percurso vai ser outro, os objetivos vão ser outros, né? E para esse aluno aqui também, essa professora aí de terceiro ano realizou essa atividade Fábrica de Histórias, em que ela tirava, então, dessa caixinha essas partes, né? Era uma vez, que era o início, uma bruxa, que era o personagem, e o problema, que queria ser jogador de futebol. Aí, o que aconteceu? Cada criança recebeu um conjunto dessas 3 cartinhas, né? E esse aluno, o Oswaldo, ele foi o primeiro a receber. Era um aluno, então, com síndrome de Down, e ele começou a produzir o seu texto, e a professora ficou muito surpresa depois quando viu a produção dele, né? Então, ele escreveu ali: bola, bruxa, boa. Janela, bola, fora, bruxa. Escola, bruxa, foi. Então, assim, a gente pode ver, né, uma narrativa com uma iniciação, com uma complicação, com um desfecho. Claro que, sintaticamente, né, tem uma outra construção, né, mas é que ele consegue, então, realizar uma narrativa numa hipótese aqui que é silábico-alfabética, né? E no início do ano, no início do estágio, na verdade, ele escrevia só com as letras do nome, não controlava os pedacinhos sonoros, né? E aqui, do outro lado, tem uma produção da Mariana, aí sim, né, uma criança que já escrevia com a letra cursiva, escreveu um texto longo, né? Então, isso na mesma turma. Então, encerrando, assim, acho que a minha defesa hoje foi, né, por mais pedagogias diferenciadas, né? Então, além dos pontos que eu destaquei, assim, eu só queria enfatizar mais um deles, que é assim o quanto para a gente, como professores, conseguir implementar todas essas ações, ainda nós precisamos de muitas políticas públicas de apoio, né? Políticas públicas da ordem do tempo de permanência em sala de aula, né? Da diminuição do número de alunos por turma para serem atendidos, de um professor que apoie mais esses casos com as necessidades especiais, né? E de tempo, de fato, para planejamento, para docência solidária que está prevista, né? Então, eu vou terminar assim com... vou ler só aqui o trecho da direita, né? Porque eu acho que, por mais que dentro das escolas a situação seja, às vezes, muito difícil, eu acho que a gente sempre tem brechas, né? Sempre tem momentos em que a gente pode encontrar alternativas para os nossos conflitos, né? E essa aluna, então, ela escreveu
esse texto, né, avaliando um pouco a experiência dela do estágio, mas que acho que toca muito quem é alfabetizador, né? Então, eu vou fazer a leitura. A realização do estágio trouxe muitos desafios. Agora, além das incertezas, tenho uma grande certeza. É trabalhoso, desafiador, difícil, uma responsabilidade enorme, mas vale a pena. Tudo vale a pena. A satisfação de acompanhar os avanços das crianças, o processo delas, cada pequena conquista. A primeira palavra, a primeira leitura. Aprender a ser alfabetizador indescritível. É bom demais. Tá bem? Então, aqui estão as referências. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas pelo tempo e agora me coloco à disposição para as perguntas. Obrigada, Luciana. Com certeza, uma noite bastante diferenciada, com muitas indagações e muitos desafios para nós. Porque acho que, Luciana, eu já abro aqui para vocês, enquanto vocês organizam aí alguém quer fazer as perguntas. Eu já queria aqui destacar, né? Porque, por exemplo, às vezes, assim, Luciana traz para nós aqui hoje, quer dizer, assim, não só o lugar nosso enquanto professora formadora, o lugar nosso enquanto aluno da graduação, aluno da pedagogia, os nossos desafios, o nosso compromisso com os estágios, e também o nosso lugar enquanto professor que estou recebendo esse aluno. Né, o aluno estagiário, quer dizer, o compromisso nosso de formador, o compromisso do estagiário e o compromisso também do professor que recebe esse estagiário. E, além disso, mostrando para a gente, quer dizer, assim, porque, como ela bem apontou na proposta, quer dizer, os nossos desafios do cotidiano, eles são cada vez maiores, né, no sentido de que, por exemplo, trazer pensar numa pedagogia diferenciada. Querendo ou não, isso é a nossa realidade. Ela trouxe aqui para a gente um aluno com síndrome de Down, o aluno autista, o aluno que apresenta dificuldade, o aluno sem nenhum comprometimento, né, mas todos eles fazendo a gente pensar sobre a nossa sala de aula. Eu gostaria, então, de abrir para o debate. Alguém tem alguma pergunta, pode se manifestar. Pode, por favor. Ou, Valéria, você poderia, para mim, podemos fazer aquilo que já temos. Só gostaríamos que a gente fizesse, poderíamos. Então, aqui nós temos a pergunta ali. Quem levantou ali? Como é que. Né? Oi. Então, aí você, depois ali a gente tem um mocinho ali e tem aqui na frente 3. Então, vamos fazer em bloco as 3 perguntas, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Boa noite, Luciana. Obrigada pelas informações da sua pesquisa. Eu sou alfabetizadora da cidade de Formiga e trabalho também na cidade de Arcos. E a nossa grande dificuldade, realmente, como professora, nos anos iniciais, é se deparar com a questão do planejamento diferenciado. E eu queria que você colocasse um pouco mais sobre isso, como que a gente pode pensar nesse planejamento, esquecendo um pouco aquela questão pré-determinada de método e pensar em si nas diferenças que são desafios para a gente. Como que o professor pode, de antemão, pensar esse planejamento para que ele possa ter um ponto de partida com maior segurança? Porque quando a gente se depara com uma diversidade grande, né, de necessidades na sala de aula, se torna difícil pensar nesse processo. Então, qual contribuição você poderia nos dar, esse norte de planejamento diferenciado para atender à diversidade? Obrigada. Bom, boa noite, Luciana. Primeiramente, obrigado, não apenas pelo exposto hoje, mas pelo seu livro, que contribuiu muito para mim quando eu comecei a atuar como coordenador, que foi uma base para poder atrair os professores, para poder trabalhar e mostrar para eles como poderia ser prático a questão da alfabetização. E eu gostaria hoje, como também alfabetizador, que você discorresse um pouco sobre a questão da carência dos alunos nas escolas públicas. Porque a gente
realiza o planejamento, mas na hora da prática em si, muitas vezes esses alunos com uma carência muito grande de uma presença, tanto do professor, da professora, eles acabam tirando um pouco do foco da aula para essa questão de ter atenção dentro de sala de aula, o que eles não têm em sociedade. Boa noite, meu nome é Gisélia, eu sou técnica em educação da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas e também trabalho numa escola pública estadual. Faço intervenção, né, nesse momento eu estou trabalhando com intervenção com crianças do 6º ano que estão iniciando seu processo de alfabetização. Então, a gente coloca a questão da alfabetização como uma coisa permanente, né? Essa coisa da alfabetização e o letramento. E a gente sabe que é um desafio do cotidiano escolar, né, Luciana? E essa questão da diferenciação pedagógica, mais do que um desafio, é um conceito a ser trabalhado no cotidiano escolar. Inclusive, quando a gente vai discutir a ANA, né, as avaliações externas e a sua tabulação, né, a análise de resultados, com relação à diferenciação pedagógica, né, o conceito que você trabalha de diferenciação pedagógica, o teórico, né, os teóricos que colocam a relação da diferenciação pedagógica, fazendo hoje a ligação com o cotidiano escolar. E com essa relação entre essas avaliações externas, como é que você percebe isso hoje, né? Porque isso é um enfrentamento que a gente está no espaço, né, no chão da escola, é um enfrentamento cotidiano entre o que a gente vai colocar lá enquanto diferenciação pedagógica, enquanto acervo, né, enquanto paleta pedagógica, a questão política que você colocou aí, que eu achei importante, né, que a gente lá na nossa cidade estamos discutindo um terço de hora-atividade, enquanto isso já é coisa que deveria ter sido feita há 10 anos atrás, né? Como é que você vê essas questões todas frente a essa diferenciação pedagógica? Obrigada. Vamos lá. Então, bom, vamos ver se eu vou dar conta de tantas perguntas. Bem, em relação à primeira pergunta, né, sobre como, então, pensar previamente esse planejamento, né, eu queria, assim, deixar talvez mais em evidência, né, que essas situações todas que eu mostrei aqui, elas foram previamente pensadas pelas professoras, né? Eu acho que esse é o desafio e essa é a minha defesa, né? Então, sobretudo em professoras em situação de formação inicial, né, em que o planejamento passa a ser uma segurança, né, para elas de como conduzir a sua aula, né, de como organizar as ações docentes, é preciso, sim, pensar previamente essa diferenciação, né? Ainda que teve um dos slides que eu não consegui discutir muito, mas eu posso aqui agora aproveitar o tempo para dar um exemplo para a tua resposta, né? Claro que tem muitas intervenções que vão surgir assim no calor da hora, né? E que uma professora assim perspicaz, né, e ambiciosa consegue fazer ótimas intervenções que elas não vão ser planejadas, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que quando há a necessidade de planejar materiais diferenciados, de planejar agrupamentos diferenciados, isso não pode ser feito assim
no momento da aula, né? O professor precisa ter essa prática como um planejamento que é antecipado. Então, essa é a minha defesa, é assim que a gente tem trabalhado e eu tenho investido com as minhas alunas, né? No sentido de elas explicitarem o passo a passo das atividades. Claro que eu imagino que, ao longo da carreira docente delas, elas não vão precisar fazer isso tão detalhadamente como elas têm feito agora nos planejamentos do estágio, né? Mas que esse é um exercício que a gente precisa fazer, é planejar antecipadamente essas intervenções. Vocês respondem? Sim, sem dúvida, né? Isso tem que ser a heterogeneidade, ela tem que ser considerada como um fenômeno inerente à ação do professor, né? Isso é algo que tem que fazer parte da prática docente do professor, né? Os dois momentos, né? Eu procurei aqui mostrar algumas atividades em que tinha uma atividade assim, mãe, com desdobramentos, né? E também atividades, por exemplo, aquela proposta da fábrica de histórias, né? É uma atividade que não teve uma diferenciação no seu planejamento, mas teve na execução das crianças, né? Então, é isso, assim, são os próprios autores vão dizer isso, Perrenot, né, e o Merrier, que não há aqui uma resposta única sobre o que é diferenciação, porque isso vai se colocar de uma forma ou de outra, dependendo do contexto de cada sala de aula, das crianças que estão ali presentes. Mas uma certeza que eu tenho é que é preciso planejar já de forma diferenciada, tá? Bem, a segunda questão sobre a carência dos alunos das escolas públicas, né? Bom, eu acho que tem algumas situações assim que os professores se deparam não tanto com a dificuldade de lidar com os diferentes níveis das aprendizagens de leitura e de escrita, né? Mas é com a gestão da sala de aula, que eu acho que é um pouco isso que tu colocas, né? Da dificuldade do professor coordenar, gerir esse grupo, né? Para que seja possível trabalhar essas aprendizagens todas, né? Então, o que eu entendo aqui é que, com essas crianças que a gente enfrenta, tem esses embates, esses enfrentamentos, né? Muitas propostas que a gente tem utilizado no estágio de docência é de conquistar essas crianças, né? É de fazer com que elas façam uma aliança com o professor, né? Eu vou dar um exemplo ali da Elise mesmo. Ela tinha um aluno assim que deixou ela de cabelo em pé, né? Então, ela não conseguia gerir, contornar situações, tinha muitos conflitos, né? Então, ela fez um pacto com ele, né? Isso, então, pela nossa trajetória já no estágio de tentar levantar várias estratégias com alunos assim que, à primeira vista, nos desafiam muito, né? Então, ela escreveu uma carta para ele em segredo e deu para ele um caderno todo especial, único, como um pacto, né? Então, que na medida que ele percebesse que ele não estava conseguindo ficar na sala, que para ele estava difícil realizar aquela atividade, ele podia usar aquele caderno como uma forma de expressar o que ele estava sentindo, né? Então, isso assim tem receita? Não tem. Foi algo que funcionou naquela turma com aquela criança, né? Mas é tentar assim achar estratégias, conhecendo os alunos, né, de cada um de vocês, para fazer uma aliança com essas crianças, para que elas possam passar a confiar nos adultos, porque muitas vezes essa não é uma prática que elas já vivenciam em outros espaços, né? Então, também colocar essas crianças numa situação um pouco mais de protagonismo, né? Como eu mostrei ali que a Evelyn fazia, que era, de fato, assim, incentivar o relato das produções, as crianças publicizarem o que elas vêm realizando, né?
Então, nesse sentido assim, de evidenciar as potencialidades dessas crianças para o grupo, eu acho que esse é um caminho possível, né, para lidar com essas situações que são mais extremas da sala de aula. Tá bem? E em relação ali à alfabetização, né, do 6º ano, bom, hoje a gente tem o Pacto Nacional pela Idade Certa, né? O foco desse ano vai ser justamente, né, tentar recuperar, então, a alfabetização dessas crianças que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar até o 3º ano do ensino fundamental, né? Então, a tua pergunta ela é bem contundente, né? Mas se a gente pensar assim que essas crianças precisam ter um percurso de formação diferenciado, elas também precisam ter uma avaliação diferenciada, né? Até que elas possam, então, ser colocadas numa situação de uma avaliação mais equitativa com seus pares, né? Então, seria muito injusto se a gente tivesse essas avaliações, né, exigindo dessas crianças que, por N motivos, não tiveram as oportunidades de aprenderem, né, ao longo dos ciclos iniciais, do 1º ciclo, né, essas competências de leitura e de escrita, né? Então, acho que a gente precisa ter sensibilidade e precisa ter argumentos também, né, para sustentar essas diferentes práticas, esses diferentes contratos didáticos que precisam ser feitos para essas crianças que não vão acompanhar regularmente um nível esperado, né, das crianças do 1º ao 3º ano. E, por outro lado, também acho que cada vez a gente tem que pensar mais por que essas crianças chegam, né? Essa é uma pergunta que eu me faço muito. Por que elas chegam ao 6º ano, né, sem terem consolidado essas aprendizagens que são básicas, né, da alfabetização? Então, ao mesmo tempo que a gente coloca, né, esse percurso que ele tem que ser, de certa forma, individualizado pelo sujeito, né, a gente tem que ter muita clareza dos objetivos de formação, né? Então, a gente tem o Pacto Nacional pela Idade Certa é muito claro que a expectativa é que, até o final do 1º ano, as crianças estejam escrevendo alfabeticamente, né? Então, o que acontece com uma turma que, no 2º ano, quase que a sua totalidade ainda não chegou a essa hipótese de escrita? Eu acho que isso a gente precisa conversar mais nas escolas, né? Porque é preciso... a diferenciação ela tem esse objetivo, é ir propondo formas de, entre aspas, recuperação para essas crianças no turno escolar e ao longo do 1º ciclo, e não que isso seja uma consequência que a criança tenha, então, que recuperar no 6º ano, como é o caso aqui. Tá bem? É isso. Mais questões? Aqui. Mais alguma? Vamos para... Mas, então, nós temos aqui, né? Luciana, meu nome é Eliana, eu trabalho no ensino superior. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para ficar mais claro para mim. O estágio acontece num núcleo formativo só, os professores vão assistir às aulas, os alunos vêm à faculdade e esse diário é colocado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que isso acontece, que eu fiquei curiosa. E, assim, quantos orientandos você tem? Quem que corrige? Quem que avalia? Quem que faz alguma coisa com esses diários de classe dos alunos? Porque eu fiquei pensando, eu tenho 40 alunos, cada um trouxe um bloco daqui da banca, como é que eu vou arrumar com isso? Você me orienta, por favor? Obrigada, viu? Bom, gente, boa noite. Eu sou Valéria Rezende, sou professora aqui da Faculdade de Educação. Eu trabalho com a disciplina Alfabetização e Letramento. Eu queria fazer um comentário, né? Primeiro,
né, agradecer a apresentação, acho que foi muito rica, né, muito clara, com riqueza aí de exemplos, de estratégias e também de análises. O primeiro ponto está relacionado a essa questão do registro, né, do professor / né, estagiário, que, como você mostrou, a gente não tem uma receita a seguir, né? Você traz algumas estratégias e as possibilidades ali de trabalhar isso em sala de aula, né? Então, né, você já mencionou a questão do tempo, né? Aí eu estou pensando já no professor, lá no seu dia a dia, e como que é importante esse registro, né? Então, qual que é a orientação, as dicas, como que você fez isso lá, né, na sua prática lá com relação à formação dos professores? E outro ponto que me chamou a atenção, né, nos relatos, que eu acho que né, esses relatos da prática são riquíssimos, né? Eu acho que ali é que traz esses indícios para a gente da possibilidade, né, de mudança. Diz respeito àquela parte em que a estagiária ela coloca assim, que ela estava tentando organizar o grupo, né, e que ela estava quase desistindo. Então, assim, como que a gente precisa deixar passar isso para os nossos alunos, né? E a professora tem que ter essa clareza do qual que é o seu objetivo, que é importante você correr atrás daquele objetivo. Porque é comum a gente ver o seguinte, o professor está lá tentando, né, organizar uma atividade em grupo, mas, em determinado momento, ela pode ela desistir e ir para o caminho mais fácil, entre aspas, assim, que seria, vamos ficar todo mundo, né, um atrás do outro, individualmente, porque eu não consegui trabalhar em grupo. E eu falo isso porque eu coordeno a atividade aqui do PIBID, né, e a gente, muitas vezes, se depara com isso, né, nessa dificuldade, principalmente relacionada aos grupos, né, e essa organização dos grupos diferenciados. E, se a professora ela não tem clareza, não tem persistência, acaba, né, voltando, né, ou trabalhando uma prática mais tradicional ou mais individualizada. Não que não esteja, não é dizer que é certo ou errado, mas ter clareza dos seus objetivos de aprendizagem e como que você vai organizar. E como que você comentar sobre isso, né? Como que isso é feito, né? Considerando aí essas dificuldades mesmo, tá bom? Obrigada, viu, Luciana? Passar para... Acabou? Com relação à questão do empoderamento da criança quando ela é alfabetizada, né? Quando ela é alfabetizada e letrada, você coloca aí com relação ao pacto, né? A gente tem essa discussão, essa trajetória aí do pacto, e a gente vê com relação à questão do empoderamento. Por outro lado, o paradoxo da invisibilidade também, quando ele não é alfabetizado, numa sala de aula onde não há essa diferenciação pedagógica, onde não há essa valorização, né? E onde ele está invisibilizado a partir da sua não alfabetização, as estratégias também, porque não é só o professor que tem estratégias, né? Ele também tem as estratégias das quais ele se utiliza para não continuar invisível na sala de aula. E isso é uma coisa interessante, né? A relação da alfabetização do sujeito com o seu empoderamento na sala de aula e o papel crucial que o educador, a educadora tem com relação a isso. Como que isso é mais do que uma profissão, é um papel social também que nos compete, né? Então, gostaria que você colocasse sobre isso. No mais, muito obrigada. Bom, em relação, então, à orientação do estágio, né? O trabalho que a gente faz, ele é bem minucioso. Eu digo que é um trabalho artesanal, né? Então, no estágio dos anos iniciais, nós temos até 6 alunos, né? É o número máximo de orientandos. Às vezes eu até acho que é muito, porque, como vocês viram, assim, tem um investimento nosso na orientação de idas e vindas desse planejamento. Então, às vezes, a gente chega a olhar 4 versões de um planejamento, né, semanal. Então, isso na nossa carga horária é algo muito intenso, né? Esse estágio que eu oriento é só o estágio dos anos iniciais. No nosso curso é diferente aqui do curso de vocês, pelo que eu conversei com a Francisca e com a Valéria, né? Nós temos
as alunas fazem mini práticas ao longo do curso, nas diferentes etapas. E no 7º semestre, se escolhe fazer estágio ou nos anos iniciais, ou na educação infantil, ou na educação de jovens e adultos, né? Então, eu atuo no estágio dos anos iniciais, né? Especialmente com as turmas de alfabetização. Mas a questão, então, do trabalho realmente é muito minucioso. Nós fazemos em torno de 3 visitas para cada um dos estagiários, então vocês façam a conta, né? No mínimo 18 visitas por semestre, aí nós fazemos. E nessas visitas nós recolhemos o diário de classe, então, mas esses planejamentos semanais todos já foram revisados por nós, né? Nós fazemos uma revisão que é à distância eletrônica, depois, na quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos a orientação presencial, e aí aquela foto que vocês viram do grupo trabalhando, né? E ainda tem, no final de semana, idas e vindas desse planejamento até ele ficar ajustado e aprovado, então, por nós. Então, realmente, assim, é um investimento muito grande da orientação das alunas, e isso repercute muito nas titulares, né? Esse semestre eu escutei assim, nossa, mas... Porque as alunas enviam os planejamentos para as titulares também, depois de aprovados, né? Mas eu estou gostando muito, ela faz atividades diferenciadas, ela explica bem o planejamento, né? Então, essa é uma construção assim coletiva, e o que a gente quer é que as alunas não desanimem, né? E que, na sua prática pedagógica, claro que vão fazer planejamentos não tão detalhados, porque já vão ter a sua experiência docente, né? Mas que esses princípios do estágio eles continuem existindo, né? Como realmente balizadores da ação, né? Bom, então, esses registros também, que era mais a pergunta da Valéria, né? Também as alunas têm esse engajamento, né? Então, como a Camila mostrou, de realmente utilizar esse momento após a aula para fazer os registros, as anotações. Até tem várias alunas que dizem, ai, prof, mas as crianças falam coisas tão legais, eu não consigo anotar na hora, né? Então, realmente, não é possível a gente registrar tudo, né? Mas isso faz muita diferença, a gente vê, para a condução das próximas semanas. Alunos que se deram conta, por exemplo, que uma atividade que era para funcionar de um determinado jeito, né, não deu certo, porque teve uma aula especializada no meio e interrompeu. Bom, na semana que vem, elas já vão planejar aquela atividade para um tempo maior, por exemplo, né? Então, tem uma questão de prospectar a ação para dar conta dessas situações que inicialmente não dão certo. Acho isso muito positivo em relação a esses registros, né? Bom, e eu acho que essa ideia, né, que a Valéria trouxe, da persistência pedagógica, porque assim as crianças não aprendem a trabalhar em grupo de um dia para o outro, né? Acho que essa, assim, também que tem que ter um convencimento da titular, né? Muitas vezes as professoras titulares, né, não concordam com o trabalho em grupo. Então, isso vai muito dos acertos da professora com as titulares e com a persistência. Geralmente, na primeira vez que as crianças vão se constituir nos grupos, né, vão aparecer muitos conflitos, né? E se a gente desiste, aí, bom, a gente está perdendo uma oportunidade preciosa de fazer com que as crianças cresçam naqueles conflitos, né? Porque se aprende na interação, e são esses conflitos sociocognitivos que vão fazer que as crianças desenvolvam essas atitudes de interação, cooperação, solidariedade, né? E com objetivos comuns. Então, a Elise pensou muito bem quando ela propôs uma série de atividades que mobilizavam o trabalho em grupo para resolver um desafio. E isso aconteceu não só na instância da sala de aula, mas nas aulas de educação física, em outros espaços também da escola, né?
Bom, e com relação ao último comentário ali, né? Sim, eu acho que as crianças sabem bem, né, usar estratégias para quando elas precisam se colocar num lugar de visibilidade, né? E eu acho que algo que eu destaquei aqui, quero referendar, é a sensibilidade que o professor tem que ter, né? Essa ideia da aliança com o aluno, né? De a criança ver no professor um sujeito em quem ele pode, de fato, confiar, né? Que é alguém que vai ajudar ele a experienciar o sucesso, né? Numa trajetória que muitas vezes é marcada por muita frustração das crianças, né? Então, acho que era isso. Eu queria muito agradecer a Luciana, a todos vocês, mas assim, o tempo todo que eu fui ouvindo a Luciana, né, e os exemplos, o empenho dela, o entusiasmo, como que isso se transmite também aos alunos, as atividades, etc. E tal, o tempo todo ficava aqui na minha cabeça e vinha na minha cabeça a leitura ou a releitura que nós temos que fazer e que eu gosto muito e que eu sempre recomendo nas minhas formações para as minhas alunas, e eu também, é a professora Maluquinha. Sabe? Então, assim, a professora Maluquinha do Ziraldo foi o tempo todo, quer dizer, o desafio, como que, por exemplo, essa professora, de uma certa forma, da atividade, coisas diferenciadas, a valorização de cada aluno, e os diferentes campeonatos que fazia, até do GUSP, né, que hoje a guspiração, sabe? Mas, assim, então, isso eu acho que assim, é muito legal, né, o que ela trouxe o tempo todo, sabe, Lu? Eu fiquei, assim, a professora Maluquinha, né? E eu acho que a gente tem que sempre ter ela e fazer a releitura e ver nos nossos planejamentos, não esquecer dessas diferenças, de como lidar com elas, né? E do entusiasmo e do que nós temos os nossos desafios, né? Desafio para os alunos, desafio para nós, né? Eu sei que a gente ficaria muito mais aqui, mas a Lu também está cansada, viajou, chegou, e vocês também, né? Mas, assim, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Lu, obrigada mesmo, né? E o nosso próximo CEAL Debate vai ser com a professora Denise, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e depois, na sequência, nós teremos a professora Patrícia Corsino, que nós vamos fechar o semestre com a professora Patrícia Corsino, falando um pouco da educação infantil. E Denise vem falar sobre a questão da alfabetização. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e